tem dúvida, a gente tem dados, a gente consegue passar. O vereador a gente atende também, e aí tem até uma parte lógica, porque o vereador representa uma parte da sociedade, ele tem voto para isso, então a gente atende também, não tem problema nenhum quanto a isso, mas depois, se você quiser me passar os protocolos, aí a gente olha também, tá bom? Que aí eu consigo ver onde está. Eu acho que nessa gestão a gente nunca, na história da INDEC, nunca atendeu tanta população como a gente vem atendendo. A gente ampliou nossos canais de comunicação, a gente tem, hoje agora tem até o WhatsApp, tem atendimento agendado, a gente tem a nossa interlocução com o próprio Conselho Municipal de Mobilidade também. A gente atende muitas associações, eu particularmente sou uma que atende muito a população, não só a associação de bairros, vereadores, mas munícipes mesmo, que às vezes tem, ontem mesmo eu atendi um munícipe em relação ao transporte. Então a gente tem uma gestão muito aberta. Tenho certeza que se o senhor pedisse uma reunião, o senhor seria atendido com certeza. Então, nós fizemos 4 reuniões, 5 reuniões na INDEC de 2003 até agora para fazer essa extensão, e não tínhamos conseguido fazer. Eu não sei agora aqui dizer para o senhor, porque... Eu só estou falando pela experiência que nós tivemos. Sim, eu não estou dizendo que... Estou dizendo que o senhor com certeza o senhor vai ser atendido presencialmente, vai ser recebido pela INDEC, pela equipe, e depende também da viabilidade técnica do atendimento ou não. Eu não sei qual foi o assunto, mas a gente pode depois, quando terminar a reunião aqui, pegar a demanda do senhor e levar para a INDEC para estudar. Mas com certeza, até o Vinícius, para quem conhece o presidente da INDEC, eu acho que é um dos secretários mais acessíveis, que ele tem o WhatsApp dele, e dele, não só dele, nosso, né, porque ele acaba compartilhando o nosso número também, e a gente acaba atendendo a população. Eu atendo a população no meu celular particular. Então, acho que mais participativo que isso é difícil de encontrar. Obrigado. E a questão do plano viário que ele perguntou também. Sim, né, ele existe, né, no site da INDEC você tem acesso ali a um bom material, até no plano de mobilidade, né, o plano viário meio que se mescla ali no site, você tem um amplo material de ambos. Tá? Então, no site da INDEC, se não me engano, na pasta INDEC mesmo, né? Você tem ali transporte, trânsito, né? INDEC, para dar uma olhadinha ali que você vai ver bastante desse material. Esse planejamento de 25 anos, é isso? Com as metas, com as metas de implantação ao longo desses 25 anos. Então, o plano viário foi muito ambicioso, demasiadamente ambicioso. Tá? Acredito que o plano de mobilidade que a gente atualiza agora, né, vai ser bem mais viável nesse sentido. Né? Acho que é um pecado grande desse plano, né, de 25 anos, extremamente ambicioso. Né? Campinas não tem a menor chance de viabilizá-lo na íntegra, infelizmente. Né? São investimentos bilionários. Você vai ver que está muito fora da possibilidade da cidade. É bom ser ambicioso, porque abre muitas ideias, né? Mas uma das obrigações do plano que a gente está atualizando agora, no plano de mobilidade, é pôr o pé no chão. Né? E aí traçar metas realistas, né? Que realmente a cidade possa cumprir e principalmente, né, você ter prioridades realistas. Né? Então não adianta você sonhar, né, com um túnel de 10 quilômetros que liga A, B e C, né, se é impossível nos cofres da cidade. Lógico que você sempre joga com questão do governo federal, né, de apoios, né, de outras fontes de recursos, claro. Né? Mas mesmo assim, né, o plano viário ele peca por ser extremamente ambicioso e, né, não se mostrou viável, pelo menos no período 2020 e 2025, né, que a gente já tem aí 5 anos desde a conclusão dele. Né? Dá uns exemplos dessa audácia que tem. Essa audácia, por exemplo, né, ele prevê um túnel. A gente tem atualmente o João Penteado, né, o túnel ali que faz a ligação com o centro. Ele
prevê mais um túnel, né, que começaria no meio das duas bocas atuais, para poder, né, chegar até a Norte-Sul. Seria uma ligação bastante interessante com a vista de mobilidade, né, porém a gente sabe o custo de um túnel. Então, em meio a tantas outras prioridades, né, quando você abre o leque de principalmente BRTs que podem vir aí, né, que precisam vir, né, se torna um gasto altíssimo, né, com um benefício não tão bom nesse sentido, né, quando a gente olha os concorrentes de Mas é no túnel ações. para colocar carro, Todos. automóvel, Todos. não para colocar transporte público, colocar Transporte trem, público. por exemplo, metrô. Não, trem não. Metrô, Campinas não fala nisso, né? Não cabe em Campinas atualmente um metrô, né? Mas os ônibus sim, né? Inclusive você teria, por exemplo, né, estações, né, embaixo da Campos Sales, para o transporte público. Né? Essa reta, né, do túnel até a Norte-Sul, né? Você está no começo embaixo da Campos Sales. Né? Teria estações para o transporte público, né, na Campos Sales, acessando esse corredor subterrâneo. É interessante em vários aspectos, né? Assim como um túnel, né, que completaria uma ligação por baixo do Taquaral, por exemplo, da Lagoa do Taquaral. Você também matar um gargalo grande ali de mobilidade ligando para Campinas Mogi. Mas, de novo, são gastos bilionários, né? É difícil, na situação atual, a gente priorizar esse tipo de gasto. Né? De novo, né? Prioridade transporte público, mas nos corredores BRT novos que vão surgir, né? Os corredores radiais perimetrais, faixas exclusivas, né? Que você vai trabalhando, né? O custo-benefício é melhor do cenário atual. Marcelo, aproveitando o gancho, só para organizar, a gente volta. Tem a ver com isso? Tem. Dentro da linha de espalhamento e da linha de transporte, existe dentro desse plano melhorar as chegadas e saídas dos municípios como Valinhos, Jaguariúna, Sumaré, ou seja, hoje a gente vê que Campinas de manhã é um caos para acessar o município. E cada vez mais, como diz a Rita, cada vez mais a moradia dessas pessoas estão entrando nas cidades vizinhas, mas chega um caos. Dentro desse plano de 25 anos, existe um planejamento, existe uma diretriz de formar marginais ou então outras vias paralelas para essas rodovias? Sim. Todas as entradas, né, principalmente na Valinhos, como você mencionou, né, quem vem de Montemor, né, todas estão precisando de priorização do transporte. Então, os eixos de transporte público, né, ambicionam esses eixos novos. Né. É um desafio gigantesco, né, num viário bastante limitado, mas sim, né, todos esses planos vão falar de eixos, né, para ligação para o sul, para sul, né, para o centro, né, questão do sudoeste, né, também precisa, né, uma comunicação melhor, né, noroeste, né, norte, né, tem vários eixos, né, que vão ser propostos, inclusive no plano de mobilidade, né, que vocês vão ter contato em breve aí com a atualização. Né. São vários eixos, né, que a gente até fica de novo, né, preocupado. Quer dizer, a gente vai ter um horizonte ali de 10, 15 anos para o plano de mobilidade, né, e não está cabendo tanta intervenção essencial. Né. Mas esses eixos de transporte público de média capacidade, né, tipo o BRT, né, teria que fazer todos esses complementos, né, com Valinhos, né, Montemor, Jaguariúna, né, com o aeroporto de Viracopos, né, com a área norte ali, né, o polo de desenvolvimento, né, tem vários eixos de transporte, né, elencados, né, para disputar agora prioridades também. Então, né, além do reforço de vocês nessa leitura, né, também vai pesar aí o que a gente prioriza. Porque todos estão complicados, né, mas eu peso um pouco mais ainda para a questão de Montemor. Né.
precisa melhorar muito ali, né? Não sei. Claudinha também. Mas aí vai justamente da leitura da população como um todo, onde a gente precisaria priorizar mais, né? Essa participação. Obrigado. Wilson, ficou faltando responder as minhas perguntas, questão como se dá a gestão participativa da INDEC. A gestão participativa? Porque ele falou que existe propõe uma gestão participativa da INDEC. Na prática, como isso funciona? Acho que a Gisele comentou, né, a questão, né, o Fernando é um bom exemplo, foi a licitação do transporte público, né, várias audiências, né, 11, né, Fernando? 11 audiências nessa fase, né? Então, todo evento maior, né, que justifica, vai ter uma audiência, né? Os planos de mobilidade vão passar para a audiência, né? O plano diretor passou para a audiência, então, todos os planos mais, né, no seu surgimento passam para a audiência, né? Fora isso, né, não sei se amanhã ou depois tem a reunião do Conselho Municipal de Mobilidade. Amanhã às 6h30. As reuniões dos conselhos, né? Lá na INDEC mesmo. Na INDEC? 18h30. Na Sala de Oliveira. Isso. Amanhã, né? Isso, amanhã. Então, mensalmente, né, o Conselho também se reúne. E, como ela falou, né, os canais abertos, né, até de WhatsApp. Então, a gente tem protocolo digital, tem WhatsApp, tem telefone, né, tem vários canais de ouvidoria, o próprio site, né, então, pesquisa de opinião, né, então, a interação com a população realmente tem sido bastante priorizada, né, ultimamente. Né. Tá bom. Bom, eu me chamo Darlene e represento o Sinergia, que é o sindicato que lida com os trabalhadores do setor elétrico daqui da região. Você falou bastante dessa questão dos custos, respondendo algumas perguntas, vários deles são milionários. E a primeira pergunta é porque eu já ouvi várias justificativas, mas queria tentar ouvir de vocês a questão dos ônibus elétricos que foram indicados pelo governo federal, em que situação que está e se não foram usados, por quê? Você também falou que o plano de mobilidade vai estar em fase de finalização e tem um momento, uma etapa de chamamento da sociedade ainda esse ano. De que forma vai ser isso? Por audiências? Ou que tipo de questão? E como é que a gente vai ficar sabendo de uma forma mais simples? Porque esse é um dos locais em que a gente mesmo, vocês vão encontrar as dificuldades das pessoas entenderem, visualizar os dados e conseguir processar, né? Porque é um segmento que tem uma tecnicidade muito grande. E aí, também falando do plano, que ele está quase nessa fase de finalização, e a questão da intersetorialidade, vocês apresentaram lá, tem relação com quase todas as secretarias, mas efetivamente o processo de construção do plano teve articulação, discussão das secretarias, ou elas vão ser chamadas agora, nesse momento de finalização, para olhar. Essa é uma discussão que a gente tem feito muito aqui no Conselho, com todas as áreas que estão passando, de que a gente enxerga muito pouco essa intersetorialidade no processo de construção das coisas. Então, essa é uma outra. E, no geral, a gente que entende pouco, tem pouca expertise nesse assunto, vocês apresentavam ali, me pareciam muitas diretrizes, tem orientações, mas as ações efetivamente concretas que estão acontecendo em cada questão, a gente não consegue visualizar muito. A nossa tarefa como Conselho da Cidade, especialmente quem está pela sociedade, não é só monitorar o acompanhamento, mas nós vamos ter uma tarefa de fazer uma revisão do plano diretor. E, portanto, a gente precisa enxergar
um pouco melhor as ações concretas que estão sendo feitas para que a gente possa dizer, a partir, né, do nosso lugar de vivência e de fala, como é que a gente se enxerga isso e talvez até proposições de possibilidades de alterar ou aprimorar alguma coisa. E aí, quando lá ia falar dos ônibus elétricos, tinha a ver com essa discussão da transição energética. Você até citou o hidrogênio. Olhando para o futuro, tem alguma, pelo menos de pesquisa apontada, do que fazer de alternativas com relação a isso? Ou ainda não tem nada? Obrigado. De começar. Bom, vamos lá. Do PAC, o primeiro PAC que saiu era um PAC que, digamos, tinha começo, meio e fim. Lembrando sempre, o PAC é um financiamento dos ônibus, é diferente do fundo perdido para essas obras de infraestrutura, que é dinheiro dado entre aspas, mas dado pelo governo federal. O PAC para os veículos é financiamento. Você tem uma questão estrutural ou talvez técnica que no modelo que a gente tem no Brasil, o transporte público ele é feito por um ente privado. Alguns países na Europa têm operadores públicos. RATP na França é operador público, a Alemanha tem operador público. No Brasil, não sei se é certo, se é bom, se é ruim, mas a gente tem operadores privados aqui no Brasil com contrato de concessão. Quando a gente estava conversando a respeito desses ônibus elétricos, desse PAC que saiu, que a gente foi aceita a nossa proposta para financiar esses ônibus elétricos, logo nesse meio tempo também, o governo federal instituiu uma política do PAC contínuo. Aí você não teria mais data final para você conseguir acessar esse financiamento do PAC. É um PAC que ele está aberto. O que a gente fez? Qual foi a conta que a gente fez? Conta entre aspas. Estou no processo de licitação do transporte público. Um contrato de 11, 12 bilhões por de 15 a 20 anos. Seria muito difícil ter ferramental em um final de contrato. O contrato atual hoje vence em abril de 2026. Seria muito complexo, não que não pudesse ser feito, mas seria muito, muito complexo você, primeiro, prefeitura, receber esse recurso do PAC, preparar o termo de referência, comprar o ônibus, ter um dispositivo para passar para o operador que está aí hoje, o operador ter que mexer, ter que investir na infraestrutura da garagem dele, para você ter 200, 300 ônibus, sendo que em 1 ano, 6 meses eu tenho um final de contrato, eu estou no meio de uma outra licitação, que é o que nós temos hoje. Então, como existe esse PAC contínuo, a decisão da municipalidade foi: vamos aproveitar esse PAC contínuo que ele está aberto hoje, a gente continua com o nosso rito de concessão, se Deus quiser, a gente publica nas próximas semanas, ele vai dar certo, ele dando certo, você tem um contrato de 15 a 20 anos, com obrigações do operador privado, que o operador privado vai ter que pôr no mínimo 60 ônibus, e aí você tem essa possibilidade do governo, aqui de Campinas, ter mais ônibus e acessar esse PAC contínuo. A decisão que a gente teve foi essa. Mas eu poderia apontar que eu quero e deixar para depois da lógica do PAC contínuo. Vocês não fizeram isso? Fizeram. Fizeram? É aberto, sim. É aberto. Tá. Perfeito. A gente acompanha, a gente tem muitos fóruns, secretário, grupo, a ANTP, que é a Associação Nacional de Transportes Públicos, não sei se vocês conhecem, então
a gente participa muito desses fóruns e eu, particularmente, já estou nesse mundo de transporte já faz 17 anos. Então a gente acompanha muito. Efetivamente, a cidade de Campinas em si não tem um estudo específico de novas tecnologias para veículos, mas a gente acompanha muito nesses fóruns com entidades como a NTU, Associação de Transportadores, a ANTP e os próprios fabricantes de veículos, de ônibus, que eles fazem estudos, que eles fazem tecnologias e muitas vezes, e aí a gente se põe muito aberto para as montadoras, inclusive testar os ônibus aqui, deixar 1 mês, deixar 2, deixar 3, e aí a equipe da INDEC junto com os operadores acompanha isso. Então, responder de maneira clara, a INDEC, a Secretaria não tem um estudo contínuo disso, mas a gente junto com os fóruns, Unicamp e com os próprios fabricantes de ônibus, a gente acompanha para que lado que está indo isso. Então hoje você tem elétrico muito forte, a Comgás está muito forte também, está fazendo lobby na palavra positiva que eu falo de defender o gás. Então, e é uma tecnologia, eu conheço pouco, mas parece ser bem interessante. Então esse está mais avançado, e a questão dos ônibus a hidrogênio, eu não lembro de ter visto, pelo menos aqui em alguma cidade do estado de São Paulo, a circulação dele, mas eu sei que na Europa, em alguns lugares tem, dizem que daqui a 5, 6 anos você vai conseguir pagar tanto a parte de onde você guarda o hidrogênio como a operação dele. Então, um dos pontos positivos que a gente tem nesse novo contrato, a cada 2 anos você tem as nossas revisões. Então, você consegue fazer ajustes ao longo do contrato sem necessariamente precisar ter um aditamento muito complexo ou coisas que não estejam previstas. A gente já preparou para novas tecnologias, porque eu tenho certeza que daqui até 20 anos, com certeza terão novas tecnologias, tanto lá da parte elétrica, hidrogênio, como algumas outras tecnologias que talvez a gente nem pense agora, mas que num médio espaço de tempo ela já se torne viável. Posso só fazer uma correção nessa fala? Que o nosso papel como conselho não é fazer a revisão do plano, é fazer o monitoramento e criar subsídios que serão usados na revisão, que envolve toda a sociedade, todas as secretarias. Então não é nosso papel do conselho. Simplifiquei. Bom, questão do convite, com certeza o site vai divulgar. A gente vai buscar várias outras formas de convocação da população em geral, de noticiamento. E os conselhos normalmente têm uma regalia, digamos, que pode ter convites diretos. Então, vocês com certeza vão ser um caso de um convite direto. Inclusive, eu acho que o nosso conselho tem gente aqui, não tem? Tem, né? Tem o Ribas. A intersetoriedade, acho que hoje está bem mais enraizada na prefeitura. Todos esses planos que a gente foi mencionando já tem uma construção mais conjunta, tem muitas atuações técnicas em conjunto. Então, essa primeira base de informações do nosso plano de mobilidade e padronização foi buscar em todos os outros planos, no meio ambiente, do diretor, a gente também foi buscando os conteúdos lá escritos. Então ele está crescendo. E vai chegar um momento de todos sentarem com tempo para crescer mais ainda, até chegar ao ápice, que é a população com suas contribuições. A gente tem desenhado dessa forma. Mas essa relação já vem desde a base dos técnicos hoje. Então, qualquer envolvimento da INDEC numa obra, se o escudo está junto, a CENFRA está junto, o planejamento está junto. Isso vai tudo construindo junto, visões, pensamentos, ideias, se discute muito para construir um plano. Então, nesse sentido, hoje estou muito mais tranquilo do que em planos anteriores.
que era bem o que você disse mesmo. E ações diretas, aí eu acho que precisaria uma apresentação específica, né? A gente pode resumir muito na infraestrutura do BRT, nos mais corredores de transporte por faixas exclusivas, tal, né? As obras da Campos Salles, a José Paulino, né? Vão vir outras mais, né? As ciclovias foram bastante ampliadas no período, mas aí a requalificação dos abrigos, né? Que ainda não chegou lá, né? Mas a gente vai ver muita requalificação dos abrigos aí na cidade, né? E aí precisaria uma conversa específica, uma outra oportunidade de listar bem mais coisas. Eu acho que João já foi. Eu tenho aqui e a última lá no fundo. Peraí, aqui primeiro. É o primeiro? Ele. Você falou a questão do trem, né, que estão em conversação. Vai vir o trem intercidades, que vai jogar, parece que a cada 15 ou 20 minutos, quase 700 mil pessoas em Campinas. Quer dizer, vão chegar e vão sair. Para 2020, vai chegar em 2031, quer dizer, nós temos aí praticamente 5 anos e meio para isso. Então tem que ser feito um plano para receber esse trem. E dentro de 3 anos ou 3 anos e meio vai chegar o trem intermunicipal, né? o metropolitano. O TIM, né? O TIM, que vai fazer a ligação de Jundiaí até Campinas. Eu acho, inclusive, uma leitura um pouco equivocada vir de Jundiaí até Campinas e não ir até Hortolândia, Sumaré, ou até Americana, talvez, né? Eu acho que grande necessidade do trem intrametropolitano é justamente nessa região Campinas até Americana. Claro, ainda tem uma demanda de Louveira, uma demanda de Vinhedo, uma demanda de Valinhos. Mas, sobretudo, tem uma demanda dentro da própria cidade de Campinas. Desde a década de 80, a gente na faculdade, a gente via, estudava, a gente tem planos, projetos da prefeitura, né, que tem várias estações em Campinas para ocupar esse trem da linha da Companhia Paulista. Alguma coisa em torno de 15 até 18 estações dentro de Campinas. Então, eu queria saber o seguinte, o que vocês já estão pensando? Porque não adianta vocês ficarem esperando vir a conversa lá do governo do estado, ou da parte da Comporte, ou da parte dos chineses, mas vocês têm que receber a proposta deles, mas vocês já têm que ter uma contrapartida para vocês já poderem negociar, e já ter que estar trabalhando. Nós tínhamos que ter estações aqui dentro de Campinas. Nós temos áreas densamente povoadas dessa região e tem que trabalhar nesse sentido. Além desse trem chegar no centro da cidade em condições que hoje é completamente inviável chegar a 600 pessoas, ou cada demanda mesmo do TIM, do trem metropolitano, com a demanda que vai ter aí com uma viagem a cada 15 minutos. E tem o trem também, a proposta do governo do estado está falando de ter um VLT, o trem do aeroporto, Então, posso só pegar uma dele? Claro. Minha pergunta não foge muito da dele, que eu ia questionar essa questão do VLT mesmo, né? Campinas teve um projeto muito bom, em 90, e não seguiu adiante. Aliás, todo mundo critica o VLT, porque não ligava a lugar nenhum, na verdade ligava. Ele tinha um projeto de ligar a região sul até o aeroporto de Viracopos e até a região aqui do centro até a região norte, que é a estação em Ruas. E aí o que me impressiona é que, tipo, hoje Campinas está saturado. O transporte rodoviário aqui não tem mais para onde correr. E ainda fala-se em ônibus, né? Então eu vejo assim, para um projeto de 25 anos, essa cidade não aguenta mais ônibus. Para ser sincero, eu acho legal a proposta de ônibus elétrico, de menos poluição, mas não tem como mais, não suporta mais. Porque a gente tem uma região metropolitana que a gente estava falando aí agora. O trânsito na Anhanguera, Dom Pedro, não suporta mais. E eu costumo pegar ônibus também ali na Campinas Shopping, que eu pego o Cometa São Paulo. Tem um ônibus do 213 aqui, que da região sul vem cheio, tá? Parece lata de sardinha. Então eu queria ver como é que pode uma cidade que tem um PIB quase per capita aqui de, sei lá, 660 bilhões, a região metropolitana de Campinas,
achar caro fazer um projeto que tenha um trem, porque a gente tem a grande concentração de grandes empresas multinacionais aqui. Então me impressiona uma cidade como Campinas, do porte como Campinas, você tem universidade estadual, você tem aeroporto, achar que é muito caro você fazer um transporte que não seja o transporte rodoviário. Então, o que me impressiona é que daqui 25 anos a gente vai ficar batendo uma tecla mesmo de ônibus, né? Então, o meu questionamento é esse. E, inclusive, foi agora, ele falou agora mesmo que vai ter um projeto de VLT, Sumaré, Hortolândia, que era uma coisa que já estava há muito tempo. Por que isso foi desfeito? Né? Aí eu questiono, coloco a peteca para vocês. Eu só queria dar uma completada. E a gente comparar que demorou quase 20 anos para a implantação desse BRT, então é uma questão de um atraso, sabe? É uma atrás da outra nessa cidade. Conceitualmente, BRT e VLT são sistemas parecidos no sentido de passageiro por hora. Então eles levam, acho que alguma coisa na casa de 20 ou 30 mil por hora sentido, conceitualmente. O estado de São Paulo, eu já tinha ouvido falar desse VLT metropolitano faz um ano. Vamos falar, IDEC, você sabe de alguma coisa? Não sei. Planejamento, você sabe de alguma coisa? Não sei. Fiquei sabendo formalmente deste projeto faz cerca de um mês, quando eles pediram nossos dados de carregamento, bilhetagem, porque aí sim agora eles estão estruturando um projeto básico. Antes, pelo que eu entendi, era um conceito que eles soltaram. Isso posto, eu vejo o VLT, acima de tudo, muito como um projeto, além de transporte, urbanístico também. Você pega alguns exemplos, Europa nem se fala, né? Mas o próprio Rio, ele deu um tapa ali naquela zona portuária, que é uma coisa incrível. Então, se você só compara passageiro por hora sentido, BRT e VLT está parecido, mas BRT, ele causa uma mancha muito maior do que o VLT. Então, o VLT, no meu ponto de vista, teria que ser muito pensado, não só a nível de Secretaria de Transporte, não só a nível de mobilidade, mas principalmente como um plano maior. Eu acho que o Rio teve aquele CEPAC, eu acho que o Rio conseguiu fazer parar em pé com um dispositivo financeiro que eles têm não é nem taxa de contribuição. Eu preciso buscar até, mas... O governo do estado de São Paulo fez o projeto em Santos. Fez. Praia Grande. Fez. O projeto está funcionando perfeitamente. Fez. Então, você não precisou mais fazer asfalto. Sim. Então, assim, eu concordo com você em muitas coisas, mas eu trago um ponto também. Campinas é uma cidade rica, Campinas é uma cidade que tem muito dinheiro, a prefeitura tem bastante dinheiro, mas tem bastante conta também. É uma cidade muito cara, transporte, educação, saúde, cultura e todas essas coisas.